também em outro lugar isso ocorre. Ezequiel 34, versos de 1 a 22, diz assim: a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã, sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentai o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes a que está doente, não tratastes a ferida da que sofreu fratura, não reconduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Por falta de pastor, elas dispersaram-se e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo, e se dispersaram. O meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados, e por toda a superfície da terra dispersou-se o meu rebanho. Não há quem procure ou quem vá à sua busca. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor, eu vos asseguro, visto que o meu rebanho é objeto de sangue e serviu de presa a todos os animais do campo, por não terem pastor, pois que os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, porque eles apacentaram a si mesmos, mas não apacentaram o meu rebanho. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis-me contra os pastores. Das suas mãos requererei prestação de contas a respeito do rebanho e os impedirei de apacentar o meu rebanho. Deste modo, os pastores não tornarão a apacentar-se a si mesmos. Livrarei minhas ovelhas de sua boca e não continuarão a servir-lhes de presa. Com efeito, assim diz o Senhor: certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e o procurarei. Como um pastor cuida do seu rebanho quando está no meio de suas ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersaram, em um dia de nuvem e de escuridão. Traz-las-ei dentre os povos, reuni-las-ei dentre as nações estrangeiras, e reconduzi-las-ei para o seu solo, apacentando-as sobre os montes de Israel, nas margens irrigadas dos seus ribeiros e em todas as regiões habitáveis na terra. Eu as apacentarei em um bom pasto, sobre os montes de Israel terão as suas pastagens. Aí repousarão em um bom pasto e encontrarão forragem rica sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso, diz o Senhor. Buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pensarei a que estiver fraturada e restaurarei a que estiver abatida. Quanto à gorda e vigorosa, guardá-la-ei e apacentará-ei com o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor: eis que vou julgar entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Porventura vos parece pouco o pastardes no melhor pasto, mas ainda pisais o resto do pasto com vossos pés? Ou beberdes a água límpida
mas ainda turvais o resto com vossos pés? E as minhas ovelhas hão de pastar o pasto pisado pelos vossos pés e beber o turvado pelos vossos pés? Pois bem, assim diz o Senhor: eis que vou julgar entre a ovelha gorda e a ovelha magra, visto que empurraste com os ombros e com os lados, escorneastes as ovelhas abatidas, a ponto de afugentá-las para longe. Eu mesmo vou trazer salvação ao meu rebanho, de modo que não mais sejam saqueadas. Sim, eu mesmo julgarei entre ovelha e ovelha. A pergunta que esse texto nos faz encontra-se no verso, ainda no verso primeiro, no final do verso 2. Na tradução que eu estou lendo diz assim: não devem os pastores apacentar o seu rebanho? É a pergunta que o Senhor dirige através do profeta Ezequiel ao povo de Israel, e mais especificamente àqueles que o texto identifica como sendo os pastores. Não pensemos de imediato que lá nos dias de Israel haviam pastores como temos hoje. O texto está se dirigindo àquelas pessoas que de uma forma ou outra são responsáveis pelo povo de Israel. E Ezequiel faz uma pergunta a eles: não devem vocês, os pastores, apacentar as ovelhas? Não é esta a identidade de vocês? Um pastor não deve apacentar? O texto vai muitas vezes falar de uma expressão que tem tudo a ver com apacentar, que é cuidar. Poderíamos perguntar de outra forma, ou fazer a pergunta de uma forma diferente: não deveriam os pastores cuidar das ovelhas? Bem, sabemos que a leitura que vamos fazer do texto e que temos que fazer da Bíblia há de ser uma leitura a partir da luz de Jesus, né? É uma regra mesmo do cristianismo, uma regra bastante básica do cristianismo, que a Escritura deve ser lida à luz de Cristo, à luz da revelação plena, a revelação plena de Deus que ocorre em Cristo. Bem, sendo assim, ler esse texto à luz de Cristo seria ampliar um pouco mais essa condição de pastor para além de poucas pessoas que exercem funções nas igrejas, ou lá atrás, funções na religião de Israel. É verdade que antes da vinda de Jesus, antes do derramamento do Espírito sobre toda a carne, como diz lá o profeta Joel, e o que aconteceu no livro 2, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, eis que enviarei sobre toda a carne o meu Espírito. Então, pensando que agora essa presença do Espírito, que antes capacitava alguns para certos ministérios, agora está sobre todo homem, sobre toda mulher, capacitando-os para o serviço do reino de Deus. Então, se nós tomarmos esse texto e lê-lo à luz de um princípio do Novo Testamento, que é o sacerdócio de todos os cristãos, então esse texto não falará somente a algumas pessoas, mas esse texto falará a todos nós. Porque senão a gente pode ler o texto e dizer assim: esse é um bom texto para aplicar naquela pessoa que conhece, aquele pastor, aquela pastora, aquele líder, aquela líder. Então esse é um bom texto para aplicar a vida dele. Não se trata disso. O que nos diz a teologia do Novo Testamento é que nós somos raça eleita, somos nação de sacerdotes. Isso é muito sério. Muito sério. Não há mais entre nós aquelas pessoas que são mais próximas de Deus, portanto acabam como representantes de Deus na terra e representantes da terra diante de Deus. Uma espécie de mediadores, como era uma figura de um sacerdote. Esse que está sendo chamado de pastor por Ezequiel. Alguém que ouvia o povo
e falava do povo a Deus, alguém que sabia das questões do povo e as apresentava a Deus, porque esse povo não podia ir a Deus por conta daquela estrutura religiosa. O que nos diz o Novo Testamento é que isto acabou depois da morte de Jesus. Há um texto muito significativo que diz que o véu do templo, nós já lemos esse texto, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu do templo era uma pesada cortina que separava lugares, sobretudo separava no templo o lugar chamado Santo de um outro lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança em tempos antigos, e se pensava ser ali o lugar onde Deus estava, de forma mais presente, onde Deus estava. E essa pesada cortina separava então as pessoas mortais, digamos assim, das pessoas que podiam ir àquele lugar. O que Jesus nos garante é que esse véu se rasga, e não se rasga de baixo para cima, como um movimento de pessoas revoltosas que agora querem poder. Ele se rasga do alto para baixo, como sendo uma ação, né? E aqui há uma bela imagem que o texto nos apresenta, como sendo uma ação do próprio Deus, que quer garantir que todos nós, que quer deixar muito claro que todos nós tenhamos um acesso contínuo, claro, permanente, sem mediadores, ao próprio Deus, à própria presença do Senhor. Então deixe-me dizer que, à luz desse texto, não temos mais a ideia de sacerdócio, a não ser que todos nós sejamos sacerdotes. Mas não há um sacerdote, não há alguém que possa representar vocês diante de Deus. De outra forma, estou dizendo, eu não sou representante de vocês diante de Deus. De um pastor para o pastor orando, então vai ser mais fácil, Deus vai ouvir com mais facilidade. Absolutamente. De um pastor, porque o pastor está mais próximo de Deus, então ele pode me. Todos nós estamos diante de Deus. Isto é o que nos diz. Isto é o grande privilégio, a coisa fantástica que acontece com a presença, com a ministração de Jesus por nós, com a vida de Jesus, com sua morte, com sua ressurreição. Nós estamos diante de Deus. Ok? Sobre isso, mais aprofundadamente, falaremos em um outro momento. O que eu gostaria de dizer, voltando ao texto de Israel, é que o texto quando fala, não devem os pastores cuidar do seu rebanho, o texto está falando de todos nós. É verdade que alguns ostentam, trazem esse título de forma mais específica, mas todos nós somos chamados indistintamente, mesmo sabendo que alguns exercem essa função, mas todos nós somos chamados ao cuidado. Todos nós somos chamados a essa vocação de apacentar, de cuidar, de tratar. O cuidado é, digamos, a identidade de nossa vocação pastoral. Então entendo que eu estou fazendo a distinção entre vocação pastoral e função pastoral. Eu exerço função pastoral, mas a vocação pastoral, ela é de todo homem e de toda a mulher que é colocado por Deus para cuidar do outro. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Todo o tempo. Não há qualquer pessoa que tenha se encontrado com Cristo que não esteja comprometida na vocação pastoral, que não esteja comprometida na vocação do cuidado.
Não há qualquer pessoa que tenha se encontrado com Cristo que poderá ainda dizer: eu não sou responsável por meu irmão. Não é. Por quê? Porque, segundo Jesus, o mandamento, como uma moeda com duas faces, é: ama a Deus e ama teu irmão, assim como você se ama. E o que é o cuidado, senão expressão de amor? Porque não há outra maneira de amar senão cuidando. Qualquer forma de amar que não se concretize no cuidado, no apacentamento, qualquer expressão de amor é qualquer coisa menos amor. Qualquer coisa menos amor. Porque amor passa efetivamente por uma ação cuidadosa. Esses versículos, os dois primeiros versículos de Ezequiel, falam assim, da identidade dessa nossa condição pastoral. A palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar o seu povo? Nossa identidade, repito, isso não tem a ver com função, isso tem a ver com condição. Função ora exercemos, ora não exercemos. Mas condição é uma coisa que permanece. É como se for o nosso DNA. A nossa condição é a condição de cuidar dos outros. E o texto faz aqui um jogo de palavras muitíssimo interessante. Os pastores que têm sua identidade marcada pelo cuidado dos outros estão recebendo do Senhor uma repreensão porque estão cuidando somente de si mesmos. Isto é o drama que nos acompanha quando nós nos perdemos num individualismo que não termina. Então nós estamos nos afastando cada vez mais dessa condição cristã que é viver aberto, voltado para o outro. Viver aberto, voltado, dedicado para o outro. Perde-se quem se perde em si mesmo. Perde-se aquele que se perde em si mesmo. É aqui o mito que já citei para vocês algumas vezes, do Narciso. O mito grego que diz que um homem muito belo, chamado Narciso, andando pela margem do rio, mira a sua face no espelho da água. E aí, interessado e, de certa forma, amando demais a sua própria face, para contemplá-la. E ali fica e perde a sua vida inteira, não conseguindo tirar os olhos da própria face que está ali no espelho das águas. Perde tudo, porque perde-se quem se perde em si mesmo. Então qual é o problema dos pastores de Israel? E quem sabe seja um problema que assole também a nós. Nós gastamos tempo em demasia para cuidar de nós mesmos. E quando achamos que devemos cuidar exclusivamente de nós, e percebam, é preciso que nós cuidemos de nós, tá? Não vamos ficar descuidados de nós. A questão dos pastores de Israel não é esta. A questão é que eles estão cuidando exclusivamente de si e não estão cuidando dos outros. Aquele que gasta a vida cuidando exclusivamente de si, esse vai achar que o mundo todo gira ao torno de si. Vai achar que as suas questões são as questões sempre mais importantes. Vai achar que seus dramas são sempre os dramas mais dramáticos. Vai imaginar que os seus desejos são aqueles que devem ser sempre em primeiro plano satisfeitos. Que as suas vontades devem sempre ser atendidas. E vai sempre achando que ele é o critério que o universo deve observar.
aquela ideia do segredo, né? Um livro que vendeu milhões de cópias, que virou uma febre. Não é mais do que isso. Eu sou o centro do universo, e se eu consigo as palavras certas, os pensamentos certos, as ações corretas, então todo o universo conspira a meu favor. Isso pode ser bonito para vender livros, para fazer filmes, para sensibilizar pessoas que têm o individualismo como sendo a lógica de suas existências, mas está a quilômetros do Evangelho, a centenas de quilômetros do Evangelho, porque o Evangelho nos diz: aquele que se perde em si, se perde. Se perde. Os versos seguintes vão falar, eles falam negativamente, mas podemos falar positivamente. Como nós superamos essa crítica feita aos pastores de Israel, e como devemos, que também pode ser uma crítica a nós. Diz lá os versos de 3 até 4, o que eles não faziam. Qual é o problema? O problema é que eles não apacentavam, que não restauravam o vigor das ovelhas, que não curavam as ovelhas, que não tratavam das feridas, que não conduziam aquelas que se perdiam, que não buscavam aquelas que estavam longe. Dizendo positivamente o que precisamos fazer, meus irmãos, para não ouvirmos em tempo algum essa acusação do profeta Ezequiel. Nós devemos cuidar, apacentar, gastar tempo. Apacentar é uma coisa que exige tempo. Apacentar é uma coisa que exige tempo e dedicação. É preciso que a gente consiga restaurar o vigor, porque a vida cansa, entende? A vida cansa, e cansa a muitos de nós. Cansa mais a uns do que outros, porque existencialmente tem estruturas mais frágeis. É verdade, cansa mais. Algumas pessoas caminham quilômetros sem se cansarem, porque tem estrutura mais forte, mas há outros que são mais frágeis por conta das questões da vida. A vida cansa mais. É preciso restaurar o vigor das pessoas cansadas. É preciso curar. E curar no mundo antigo não se faz como hoje. Eu fico muito enfurecido quando vou ao médico. O médico me olha por cima dos óculos e não me pergunta nada, não se aproxima de mim e já vai logo pegando um receituário dizendo tal remédio 3 vezes por dia, ou 8, babá. Porque virou cuidado, ou cura virou isso, virou receitar medicamento para os outros. A gente medicamenta tudo. Não, a cultura antiga, curar é deitar azeite na ferida, é limpar a ferida, é tratar dela, é voltar. Entende? É uma coisa de proximidade. Preciso fazer isso. É preciso reconduzir as desgarradas. As nossas ações não podem servir para afastar, mas devem servir para reconduzir. Estávamos há pouco estudando ali com um grupo de irmãos e irmãs que vão ser consagrados como diáconos. Estávamos estudando isso, estava citando um caso típico que assola muitas igrejas. Uma menina fica grávida, namorando, vem para a igreja, conversa com o pastor e com os diáconos. Aí toma-se a decisão que parece a mais sensata, que expressa melhor a justiça. Vamos excluir. Porque assim nós mantemos muito tranquilamente a boa moral da igreja e mostramos, aqui é sério, se fizer errado a gente vai punir. Tudo muito bem, parece muito lógico, parece que atende ao bom senso, parece que atende ao desejo de justiça. Aliás, como nós temos desejo de justiça, né? Nós assistimos os justiceiros. Tudo muito interessante. Só, do ponto de vista do Evangelho, a mim parece tão longe daquilo que é a necessidade de reconduzirmos, de cuidarmos, de apacentar. Nossas ações não podem ser ações que afastam.
Porque quem já está sofrendo numa situação qualquer, essa que eu ilustrei ou qualquer outra, já está afastada de si, porque está sofrendo aquela condição, afastada do ideal que gostaria, que a família gostaria, que as pessoas, já está afastada, está se sentindo afastada de certa maneira. Aí fazemos o quê? Dizemos, realmente, se afaste. Mas que coisa mais estranha, se nossa ação deve ser a ação de reconduzir, de buscar, diz o texto, aquela pessoa que se perdeu. E se perdeu, não vamos achar um perdido, é aquela pessoa que deve carregar uma placa no peito: estou perdido, não se aproxime de mim. Perdidos somos todos nós, que nos desviamos para cá ou para lá, 1 passo ou 10 quilômetros do caminho de Jesus. E quando nós não nos perdemos na nossa vida do caminho de Jesus, uma vez e outra vez, quem, uma vez por semana, pelo menos para manter o equilíbrio, não se perde de si, não se perde de Cristo? Porque perder-se não é só estar a quilômetros de distância, perder-se é estar a 1 passo. Nós fazemos isso daí, as nossas ações precisam ser ações de buscar, de reencontrar, de trazer para próximo, e não ações para colocar longe, para colocar à distância. Precisamos aprender com mais seriedade aquilo que o profeta Ezequiel fala aos pastores de Israel, e fala também a nós. Vou dar um salto para encerrar, deixar de dizer algumas coisas. O que lá no final, a última parte do texto, verso 17 em diante, nos diz: depois de o Senhor falar que Ele, por conta da negligência dos pastores de Israel, Ele mesmo vai cuidar. Entenda, Deus já cuida. Mas o que aqui o texto está dizendo é que Deus faria, além daquilo que Ele já faz, faria a parte dos pastores de Israel. E é muito duro quando Deus precisa fazer a nossa parte, porque Deus faz a dele. Mas quando Ele precisa fazer a nossa parte por negligência nossa, então isso é muito duro. É duro sobretudo porque nós perdemos a rica oportunidade de fazermos a nossa parte. Depois de dizer isso, então o Senhor, para fechar o seu pensamento, diz através do profeta: quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eis que vou julgar entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Porventura vos parece pouco o pastardes no melhor pasto, mas ainda pisais o resto do pasto com vossos pés? Ou beberdes da água límpida, mas ainda turvais o resto com os vossos pés? E as minhas ovelhas hão de pastar o pasto pisado pelos vossos pés e beber o turvado pelos vossos pés? Pois bem, assim diz o Senhor: eis que eu vou julgar entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Visto que empurraste com os ombros e com os lábios, escorneastes as ovelhas abatidas, a ponto de afugentá-las para longe, eu mesmo vou trazer salvação ao meu rebanho, de modo que não mais sejam saqueadas. Sim, eu mesmo julgarei entre ovelha e ovelha. E aqui tem uma coisa muito bacana, porque quando nós estamos falando de cuidado, quando nós estamos falando de dedicação, pode parecer que nós estamos falando de um paternalismo. Pode ser que nós estejamos, pode ser que vocês que ouçam e pensem: então agora, já que tem umas pessoas que são mais frágeis, outras são mais fracas, outras são mais fortes, aquelas que são mais frágeis, elas devem ser sempre protegidas, sempre paternalisticamente trazidas ao colo. Não é isso que o texto está dizendo. Depois de tratar com os pastores de Israel, aí Deus vai tratar com as ovelhas. Se todos somos pastores, também todos somos ovelhas, porque nós somos ao mesmo tempo pastores, porque pastoreamos, cuidamos dos outros, e somos ovelhas porque somos pastoreados e cuidados pelos outros. Então, depois de nos falar dessa nossa condição de pastores, o texto vai nos falar da condição de ovelhas. E aí a coisa aperta, o parafuso aperta uma volta. Deus diz assim: olha, eu vou julgar entre ovelhas e ovelhas. Eu vou julgar entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Isso também não tem a ver com forma física. Eu vou julgar entre as ovelhas fortes e aquelas ovelhas fracas. Por que, diz o texto,
não são só os pastores que afugentam as ovelhas, há também ovelhas que vão dando cabeçada nas outras ovelhas, jogando-as para fora. Eu mesmo julgarei entre umas e outras. O Senhor, que é o pastor por excelência, nos ensina nas nossas ações pastorais e também na nossa condição como ovelhas, a que nós devemos amadurecer. Gente, nós temos que amadurecer. Não é possível, diz o apóstolo Paulo, já querendo e podendo dizer a vocês coisas tão grandes, eu ainda tenha que dar leitinho espiritual. O apóstolo fala aos cristãos. Nós precisamos dar passos, nós precisamos amadurecer, precisamos ganhar estrutura. É certo que a gente tem pontos fracos, e esses pontos fracos nos fazem sofrer 1, 2, 3, 10 vezes, mas não é possível que esses pontos fracos nos façam sofrer toda uma vida. É verdade que nós temos sensibilidades, e essas sensibilidades nos colocam às vezes em confronto com as pessoas, com a vida. É certo que sim, é preciso que a gente cresça, mas não dá para ficar todo o tempo com os mesmos pontos fracos. Eu sou muito sensível em certa área. Sim, eu compreendo que sejamos sensíveis em certas áreas, mas vamos ser sensíveis em tudo? Porque a gente que não pode ser tocada, porque a gente que não pode escutar qualquer coisa, porque a gente que não pode ser confrontada com qualquer situação, que logo fica melindrosa e racha como um cristal de Carrara. Pelo amor de Deus, a ovelha tem que se fortalecer. É preciso dar passos, nós precisamos dar passos, porque a vida não nos poupa. Vamos ser o quê? Vamos ser reféns da vida? Toda a nossa existência? Não é preciso. Diz o Senhor, eu vou julgar entre umas e outras. Então, o texto nos chama, por um lado, a desenvolver a nossa condição pastoral. Não a nossa vocação pastoral. Não, eu não tenho vocação pastoral, então estou fora desse texto. Não. Eu estou falando sobre condição pastoral. Todos nós estamos dentro desse texto. Então nós somos chamados a desenvolver mais e melhor a nossa condição pastoral. Cuidar. Vamos tirar os olhos do próprio umbigo e olhar para fora. Não vamos descuidar de nós, hein? Não vamos descuidar. Vamos cuidar com atenção, mas na boa medida, na justa medida. E vamos cuidar dos outros. Agora o texto também nos fala quanto à nossa condição de ovelhas. Devemos cuidar e devemos melhorar nossa ação de cuidado. Agora deixe-me dizer, vamos ser abertos e sensíveis para sermos cuidados. Vamos ter um coração moldável, um coração, lembra lá o que diz o texto bíblico, aliás, o mesmo profeta, que fala de Israel como sendo barro, que se deixa trabalhar na mão do oleiro. Vamos ser cuidáveis, porque se não formos cuidáveis, então diz o texto, o Senhor vai julgar entre ovelhas e ovelhas. Porque ovelha que não se deixa pastorear, que não se deixa cuidar, é bode. E dá bode. É bode e vai dar bode. Então, a gente precisa cuidar mais. Isso exige certas coisas. E a gente precisa ser mais cuidado. Isso também exige certas coisas. Essas duas faces desse texto. A pergunta é clara. Não são os pastores, não devem eles cuidar das ovelhas? Não devemos nós, todos nós? Imagino que como igreja nós temos uma rica oportunidade e precisamos aproveitar isso. Vamos nos tornar cada vez mais, já estamos nessa direção, mas vamos nos tornar cada vez mais cuidadores, apacentadores, e vamos ser cada vez mais cuidáveis. A
apacentáveis. E desta maneira nós vamos chegando àquilo que é a nossa vocação, que é a maturidade. Maturidade enquanto cuidadores e a maturidade enquanto cuidados. E sim, dessa forma nós corresponderemos bastante àquilo que é a proposta de Cristo para nós, que é vivermos no reino de Deus. O reino de Deus é habitado por pastores que cuidam e por ovelhas que se deixam cuidar. Estes habitam o reino de Deus. Amém? Amém. Querido Senhor, nós somos muito gratos, porque o Senhor nos assume, o Senhor nos traz para o seu redil, para o lugar onde ficam as suas ovelhas, onde o Senhor mesmo dispensa cuidado a elas. Nós, ó Deus, mesmo desconhecendo o motivo pelo qual, mesmo ignorando que ação, que amor é esse que age sobre nós e que nos traz para o teu redil, nós só podemos agradecer. Deus, nós agradecemos a Ti. Pedimos ao Senhor ajuda para avançar naquilo que já fazemos, mas para avançar na nossa condição pastoral e avançar na nossa condição de ovelhas. Deixa, Senhor, dá-nos ajuda, esclarece-nos para que nós possamos dar mais passos no exercício do cuidado. E também, ó Deus, faz-nos desarmados, faz sermos cuidados. Faz-nos, ó Deus, como barro que na mão do oleiro pode se transformar em peça tão bonita, em realidade tão bonita. Deus, nós fazemos essa oração a Ti porque sabemos de forma tão clara pela Tua Escritura que esse é o desejo do Senhor para nós. Por isso nós oramos assim, confiadamente, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos em paz. Bom dia, tarde abençoada, e estaremos